Então, o objetivo de todos é, ou deveria ser pelo menos, entender o que é aquela proposta religiosa, filosófica, não importa, o que ela oferece para cada uma das pessoas, mas tem duas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras que nós podemos nos aproximar, e aí focamos só na doutrina espírita, uma das maneiras que nós podemos é conhecer a doutrina espírita, às vezes até em profundidade, mas sob um aspecto puramente intelectual. Sabemos o que diz, o que dizem, o que disseram e que continuam dizendo todos os espíritos que contribuíram para a confecção desta obra, todos aqueles que colaboraram e continuam colaborando ao longo desses 150 anos, a cada dia editando um livro novo, a cada momento na face da Terra, uma comunicação do mundo espiritual, trazendo uma informação, trazendo um consolo, mas essencialmente fazendo isso, nos dizendo que o mundo espiritual existe e que nós somos espíritos. Mas boa parte das pessoas, e seguramente nós que não só que frequentamos, mas que trabalhamos aqui no Centro Espírita Irmã d'Alva, que dedicamos uma parte do nosso tempo a esta sociedade e à própria doutrina, da maneira que cada um é capaz de interpretá-la, nós muitas vezes fazemos isso neste aspecto, de pura intelectualidade. É uma informação, é uma convicção às vezes, sabemos disso, mas continuamos levando a nossa vida, às vezes como se não soubéssemos disso tudo. Se nós observarmos a sociedade de hoje, não só a sociedade aqui da cidade de Taquara, mas a nossa sociedade do Estado, do país e do mundo inteiro, nós vamos notar, sem nenhuma pretensão de fazer análise sociológica ou psicológica, mas nós vamos notar que nós estamos numa sociedade profundamente angustiada. Uma sociedade com medo, e não falo do medo da violência, do bandido, não, isso é outro aspecto do processo. Mas nós estamos numa sociedade com medo, uma sociedade que parece que não encontra um norte, porque as pessoas estão assim. A sociedade, evidentemente, é o reflexo das ações individuais. E qual é a razão fundamental deste medo que nós encontramos nas pessoas? É o medo do futuro. Às vezes, medo de enfrentar as dificuldades naturais da própria vida. E não sabem o que fazer. No dia a dia, todas as casas espíritas especialmente, e seguramente de todas as igrejas onde existe um sacerdote ouvindo uma confissão, no caso dos católicos, ou dialogando com os seus fiéis, no caso das igrejas reformadas, nós vamos confirmar que é permanente o medo das pessoas face à própria vida. Mas volta então um velho problema. Nós somos espíritas. Nós sabemos de uma série de coisas, nós temos a convicção que o que está posto nesses livros que tratam da codificação tem a informação que pode nos balizar a vida completa. O que está nos faltando, então, para juntarmos o conhecimento da doutrina espírita, que alguns de nós têm em muita profundidade, o que está faltando juntar este conhecimento com as ações do dia a dia, de tal modo que deixemos de ser uma sociedade absolutamente angustiada e temerosa, como essa que parece ser a nossa de hoje. Eu tentei encontrar algumas pistas e fui encontrar uma parte, e é nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês, aqui no Livro dos Espíritos, que eu sempre insisto, né, é o alicerce essencial do nosso pensamento. Mas numa parte que é muito pouco lida. Né? Nós temos alguns defeitos de educação, sem dúvida, e é muito difícil encontrar alguém que, tendo lido o Livro dos Espíritos, confesse que tenha lido a introdução. Normalmente o pessoal passa já para as perguntas e vai tentando entender o que ele diz. Mas Kardec, e da lavra dele, ele pessoalmente escreveu essa introdução
não foi ditado pelos espíritos, ao contrário do restante do livro, ele faz, numa determinada parte desta introdução, que é bastante longa, ele faz um pequeno resumo dos princípios espíritas, da própria doutrina espírita, e é neles que nós podemos começar a encontrar o nosso caminho para sair dessa situação que nós estamos hoje. Nessa introdução, Kardec vem contando todo o processo onde ele se aproxima das manifestações espirituais, onde ele começa a fazer a investigação a respeito das manifestações que ele encontra, e aí num determinado momento ele diz o seguinte: conforme notamos antes, os próprios seres que se comunicam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos, declarando, alguns pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles, os espíritos, compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Esta, digamos assim, seria a introdução deste item 6 da introdução que Kardec faz à doutrina espírita. O que já nos poderia, se nós pensássemos com mais clareza a respeito dessa informação, já nos daria um norte sobre a própria vida. Nós estamos hoje no mundo espiritual, mas somos, assim como eles, aqueles que estão lá do mundo espiritual, nós somos espíritos. Nós não somos este corpo que nós vemos, com que nós agimos, com que nós passamos esta etapa da vida. Isto aqui é só uma parte do ser humano. E olha, pensem conosco, se a maior parte das angústias que as pessoas, e portanto a sociedade inteira, passa, se não são por problemas puramente materiais, é a doença, é a casa, é o trabalho, é o relacionamento entre as pessoas, é o dinheiro, é o estudo, enfim, coisas puramente materiais. E a maior parte das pessoas, quando relatam situações até de desespero, ultrapassando a simples angústia, a maior parte delas relatam problemas materiais que as perturbam espiritualmente, sem dúvida nenhuma. Mas parece que nós não conseguimos colocar cada um desses aspectos no seu devido lugar. Mas tem mais, não é só nesta frase que este assunto se alicerça e muito menos se conclui. Kardec, a partir do que eu já li, ele cita uma série de frases, todas elas absolutamente reproduzindo a informação do mundo espiritual. E a primeira, e foi assim que ele constrói o próprio livro, ele fala de Deus. E ele transcreve aqui aquilo que o mundo espiritual diz, não como uma definição do próprio Criador, mas eles dizem aqueles que são atributos indispensáveis a que nós, os seres humanos, os espíritos encarnados, possamos, de uma maneira mais fácil, entender o que é Deus e qual é o papel dele nas nossas vidas. Então eles dizem assim: Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e soberanamente justo e bom. Só esta frase, que talvez ela precisasse de uma vida inteira para ser bem estudada e bem entendida. Mas vamos fazer, nas nossas limitações, uma tentativa de entender tudo isso. Deus é eterno. Não existe início, não existe fim. Logo mais adiante, nós vamos perceber que, pelos ensinamentos que eles nos deram, num determinado momento, este Deus, este Criador, ele decidiu criar os espíritos. Mas ele próprio tem esta condição de eterno. E aquilo que ele cria, em condição espiritual, é muito próximo à própria concepção dele. Os espíritos que ensinam isso ao longo de todo o conjunto da doutrina, eles dizem
que esta é a razão fundamental, porque nós, criaturas criadas por este Deus eterno, a partir da criação somos eternos também. Ou imortais, poderíamos dizer. A partir do momento da criação. Portanto, a morte, que é o grande medo, né, do ser humano encarnado, por esta condição não pode existir. A morte, que é a ideia de aniquilação, a ideia de rompimento de todos os laços, né, onde somem as pessoas da nossa vida, isso é uma ficção. Isso não existe de verdade. Pela própria condição que nós podemos atribuir ao Criador, a Deus. Mais ainda, eles dizem, ele é imutável. Nós, ao longo dos séculos, nós fomos tendo, a humanidade, nós fomos tendo ideias variadas de Deus. Cada um de nós que apanhar a Bíblia, né, o grande suporte, né, da civilização ocidental, se nós olharmos a Bíblia, aquele Deus relatado na Bíblia, lá no Velho Testamento, ele é um Deus completamente diferente do Deus que Jesus nos descreve. Aquele era um Deus vingativo, era um Deus cheio de capricho, era um Deus que tinha vontades num momento e vontades diferentes no outro. Quando Jesus veio dizer que, na verdade, não era essa a concepção de Deus. Deus era um ser absolutamente amoroso e foi amoroso desde o início dos tempos. E vai, pela própria condição de imutável, ele vai ser sempre assim. Aí nós podemos começar a pensar de novo numa outra forma de enxergar o Criador. Deus, além de eterno, ele é sempre o mesmo. Ele não muda. Portanto, ele não é caprichoso conosco num determinado momento. Que num determinado momento nos faça passar por situações de alegria e por outras de sofrimento, por vontade dele. Ele não pode fazer isso pela própria definição dele. Ele é sempre o mesmo. E se ele resolveu criar a humanidade num ato amoroso, Jesus nos afirma isso, tanto a criação quanto este suposto final dos tempos para a humanidade também, essa eternidade afora, vai ser sempre com o mesmo olhar do Criador. Jamais ele pode pensar, jamais pode passar pela ideia deste Criador em algum dia nos fazer punição ou nos submeter a um tipo de sofrimento. Deus é amoroso, foi sempre amoroso, por toda a eternidade é amoroso, especialmente com as suas criaturas. É da própria definição da ideia de Deus, que continua um pouco mais. Além de eterno, imutável, ele é imaterial. Se ele próprio é imaterial e ele cria a humanidade também imaterial, como espíritos, e fazendo com que nós tenhamos a necessidade de passar por um corpo físico, mas é só um momento, é momentâneo isso. Porque se ele é imaterial e ele cria a humanidade para dividir com ele o próprio universo, nós também somos imateriais. Mas as nossas grandes preocupações do dia a dia são as condições materiais. São a nossa vida familiar, o trabalho, o estudo, o relacionamento. Nós não estamos, quem sabe, perdendo muito tempo, sem nos darmos conta no dia inteiro que, na verdade, nós não somos matéria, nós estamos utilizando esta matéria só. E prossegue a definição. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Só não pode contradizer ele mesmo, senão não seria Deus. Mas tudo ele pode. Portanto, todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, elas não precisam existir. Porque ele, pela onipotência, ele pode não afastá-las, mas nos dá oportunidades de afastar essas dores e essas mazelas. Deus, para ser Deus de verdade, ele teria que ter criado o universo de tal sorte que, criando a humanidade, ter dado condições a esta humanidade de exercer a felicidade, que é o que ele pretende. Portanto, o sofrimento, ele sempre
vai ser algo absolutamente passageiro na nossa vida. E pela inteligência que Ele nos deu, Ele permite que cada um de nós encontre a saída para essa dor e esse sofrimento. Pela própria onipotência de Deus, Ele jamais vai permitir que a gente faça uma eternidade de sofrimento. E finalizam os Espíritos dizendo que, além de tudo isso, Ele é soberanamente justo e bom. Ora, soberanamente justo significa que Ele não nos dá nada, absolutamente nada, que não nos seja adequado. Sejam alegrias, sejam sofrimentos. Todos eles momentâneos. Mas tudo aquilo que a vida apresenta para cada um de nós, na verdade é uma dádiva de Deus. Essa é a leitura que os espíritos superiores fazem desta definição do próprio Criador. Aquilo que se apresenta para cada um de nós é uma oferenda de Deus para o nosso próprio caminho de felicidade. Aquelas coisas muito boas, aquelas alegrias que nós experimentamos, nos servem para mostrar para cada um de nós que a vida espiritual tem muito mais ainda a oferecer. Aquelas angústias, aqueles sofrimentos, aquelas atrapalhações que nós temos na nossa vida, elas devem, nesta ideia divina, ser encaradas como oportunidade de nós superarmos as nossas próprias imperfeições. Jamais como castigo. Um Deus soberanamente justo e bom não tem sentido lógico que Ele castigue alguém. Mas Ele oferece a cada um de nós até oportunidades de desconforto, de desespero, até de sofrimento, mas de tal sorte que cada momento desse sirva para nós como se fosse uma alavanca, para aumentar as forças e ir adiante, em busca da felicidade verdadeira que é o nosso destino. Mas mais ainda, os espíritos afirmaram para Kardec, e ele recupera nessa introdução aqui. Diz o seguinte, que o mundo espírita, o nosso próprio espírita, vivendo no mundo espiritual, este mundo espírita é o mundo normal, é o mundo primitivo, é o eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, a morte é uma coisa puramente material. Nós, como espíritos, já vivíamos, já existimos há muito e muito tempo, e quando esse próprio mundo inteiro, este planeta todo, quando ele próprio acabar, nós ainda continuaremos existindo, absolutamente vivos, como estamos agora. Só que já livres das nossas mazelas, das nossas imperfeições. A realidade da vida é o mundo espiritual. Sem desprezo nenhum pela vida física. É uma etapa necessária ao nosso aprendizado. Mas a vida verdadeira é a vida espiritual. E isso não é mais uma promessa, uma afirmação puramente religiosa. Isso, na verdade, é uma afirmação que os espíritos fazem porque eles vivem nessa situação. Aqueles que se manifestaram para Kardec, para os colaboradores de Kardec, continuam se manifestando no dia todo e todos os dias, no mundo inteiro, nas diversas sessões espíritas que se fazem, eles nos dão provas desta vida permanente deles, citando fatos, citando pessoas, citando situações que comprovam esta vida sucessiva, pré-existente à vida atual e a sobrevivência da alma sempre. Alguns espíritos que se manifestam nas diversas casas espíritas relatam fatos acontecidos há milênios com eles, provam, explicam esses fatos. Outros se manifestam tendo abandonado o corpo físico há poucos dias, há poucas horas, há poucas semanas. Mas todos eles dizem sempre a mesma coisa. Independente da condição deles, a vida permanece. A vida no mundo espiritual é uma vida livre. A vida no mundo material, esta sim é uma vida limitada. Feliz, triste, não importa a condição dela, mas essa é limitada. A vida plena é a do mundo espiritual. Prosseguem eles dizendo ainda: dentre as diferentes espécies de seres corpóreos, seres materiais que existem no universo,
Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. Ora, nós, os seres humanos, então, nós somos escolhidos, nós somos espíritos e encarnamos na espécie humana e por isso mesmo nós temos superioridade moral sobre o restante da criação. Isso nos dá, sob certo aspecto, um compromisso muito maior com o mundo em que nós vivemos. Nós, os seres humanos, temos, por definição, por decisão, por determinação do Criador, superioridade intelectual e moral sobre as outras espécies. Nós temos a obrigação de cuidar do planeta. Cuidando do planeta, nós temos que, para cuidar do planeta, nós temos que, em primeiro lugar, cuidar uns dos outros. Este é o nosso papel. E é o nosso destino manifesto de felicidade baseado nesses fundamentos. Mas, talvez, além desses todos que eu volto a dizer, né, eles nos dão um amparo intelectual muito forte para a gente pensar na nossa própria vida. Mas e aquele ponto que nos dá o verdadeiro amparo moral para justificar a nossa necessidade de uma decisão de mudança, que é este o grande dilema da humanidade. Afirmaram o seguinte os espíritos: a moral dos espíritos superiores se resume como aquela de Jesus, o Cristo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem, o ser humano, no sentido amplo, uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Olha só. No início, eles nos explicam que existe um Criador, nos ensinam os atributos dele e nos mostram que nós somos os escolhidos, como espíritos criados por Deus, pela eternidade afora, destinados à felicidade. Afirmam que foi decisão do Criador que nós encarnássemos na espécie humana, nos dando, então, superioridade moral sobre o restante da criação e atribuições e compromissos morais uns com os outros. Mas o caminho para fazer isto é de Jesus. É o ensinamento dele. É isso que eles estão dizendo. O ensinamento de Jesus é o que importa. Porque essa é a condição. Nós devemos fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Este é o norte para a nossa evolução moral. Nós somos e temos superioridade moral sobre as outras espécies que vivem no planeta. Mas precisamos fazer jus a essa superioridade moral. É agirmos uns com os outros com esses mesmos princípios. Nós temos a obrigação, se nós queremos, realmente adquirir a promessa que Deus nos oferece, de felicidade absoluta, nós temos que fazer uma mudança nas nossas vidas. Começar no dia a dia, nas coisas mais simples, das mais comezinhas, daquelas que menos importância aparece ou aparentam ter na nossa vida, nós devemos fazer com este foco, de fazer o bem. A história das religiões, de todas elas, acabam nos dizendo sempre que todas as pessoas que adotam uma filosofia religiosa, que adotam uma prática religiosa, eles chegam no momento da sua vida que eles recebem o convite, né? Vai viver religiosamente a partir de agora, né? Mesmo naquelas religiões que prometem afirmam uma única existência e prometem um destino, seja ele no paraíso, seja ele no lugar de sofrimento. Mas todos eles dizem que chega um determinado momento que a pessoa é convidada a fazer essa escolha. A partir de agora, tu vai decidir
cumprir sempre os preceitos desta religião e a partir daí te credenciar para uma vida de felicidade? Todas fazem isso. A doutrina espírita, que tem uma outra base, ela não diz assim. Esse é o momento decisivo na vida de cada um. Se nós queremos efetivamente começar a adquirir esta felicidade prometida mais rapidamente, sim, é um momento decisivo. Mas, na verdade, todos os momentos de nossa vida, das nossas vidas, melhor dito, todos os momentos delas podem ser momentos decisivos para o fim que nós queremos. Nós estamos interessados na felicidade, e seguramente todos estamos mesmo nos momentos de raiva, de desespero, de angústia, que a gente acha que a felicidade não faz parte da nossa vida, mas seguramente todos nós queremos isso. Então nós temos um convite de cada momento, não de uma vida, mas de cada momento. A partir de agora, encarar cada oportunidade da vida como esta, que é a recomendação de Jesus. A partir de agora eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o que é certo. Porque a partir desta decisão, quando a gente começa a colocar em prática todas elas, ela constantemente, a nossa vida fatalmente vai mudar. Eu tive um professor que ele dizia que nós temos que mudar de atitude. Falava em um outro assunto, mas ele dizia o seguinte: nós fazemos as coisas certas de duas formas. Ou elas são feitas voluntariosamente, né? Hoje eu vou fazer uma coisa certa, amanhã eu ajo da mesma maneira certa, da outra maneira eu faço uma coisa certa também, e no meio disso nós vamos fazendo algumas coisas erradas. Ele disse que nós temos uma maneira de fazer isso. Pensar e agora eu vou fazer certo, e fazemos alguma coisa certa e deixamos o restante da vida diferente. Ele disse, agora nós vamos conseguir mudar a própria vida quando nós fizermos as coisas certas sistematicamente. Não voluntariamente, num determinado momento. Eu vou pensar. Hoje eu vou ser caridoso, então eu vou fazer uma obra de caridade. Vou dar uma comida para quem tem fome, vou dar uma roupa para quem tem frio. Isso é o voluntarismo. A troca disso é sem pensar a gente fazer o bem. Fazer a caridade, de modo geral, não mais a material só, mas a caridade de verdade. Só que também me alertava esse professor, para a gente fazer da nossa vida, uma prática sistemática de fazer o bem, nós temos que começar pelas atividades voluntárias, aquela bem pensada. Hoje eu vou fazer uma coisa certa. Hoje eu vou fazer a caridade. Hoje eu vou fazer isto, hoje eu vou fazer aquele outro. E na prática sucessiva dessas ações voluntárias, a gente um dia se dá conta que está fazendo aquilo sempre. Ou todos os dias. Quem sabe um dia nós faremos todos os minutos de todos os dias as coisas certas. E, de novo, a doutrina espírita nos dá uma fórmula muito, muito fácil de fazer isso. Fácil intelectualmente. Não estou dizendo que é fácil de praticar. Nós temos tantos problemas na nossa própria personalidade que colocar em prática as coisas é um pouco diferente. Mas racionalmente, intelectualmente, nós temos um caminho muito fácil a ser seguido. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, neste ensinamento evangélico. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Imagine que revolução na sociedade nós podemos, cada um de nós, praticar. Se nós conseguíssemos, num primeiro momento, assim, pensando e fazendo um esforço para agir desse jeito, eu vou me relacionar com o próximo, em casa, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, da mesma forma que eu gostaria que ele se relacionasse comigo. Nós não teríamos mais opressão dentro das famílias, nós não teríamos mais desrespeito nas famílias, nós teríamos colaboração entre todos aqueles que hoje constituem uma família, colaborariam, porque afinal de contas todos gostariam de receber o tratamento do outro
nós trataríamos os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Só que essa revolução feita dentro de casa, na família, fatalmente ela cairia no trabalho, por exemplo. Cada um de nós olharia para o outro, que trabalha conosco, patrão, empregado, não importa, colega, né? E trataríamos ele da maneira que gostaríamos de ser tratados. Olha na escola, a mudança que aconteceria na escola, né? Onde os relatos atuais de violência, de desrespeito, de bullying, de tudo que é difícil, não aconteceriam muito mais. Porque aquela criança que aprende em casa, que deve tratar o outro do jeito que ela gostaria de ser tratada, na escola ela vai tratar o coleguinha também, dessa mesma maneira. E, por consequência, vai tratar a professora também. E a professora, se souber disso, também vai tratar a criança dessa maneira. E nós estaríamos fazendo um círculo absolutamente virtuoso, não vicioso, como é do jeito que nós vivemos hoje. Mas nós estaríamos criando, a partir da atitude de um de nós, nós estaríamos empurrando uma bola que, se fosse descendo uma ladeira, pegaria cada vez mais velocidade e afetaria o mundo inteiro. Esse é o nosso desafio. Um dos nossos desafios, sem dúvida nenhuma. Mas esse desafio eu tenho muita convicção e há muito tempo eu tento pensar a respeito disso, que nós vamos mudar o mundo não através de grandes movimentos, de grandes revoluções, de grandes promessas. Não dá. Nós precisamos fazer isso no íntimo de cada um de nós. Nós tínhamos uma antiga companheira aqui desta casa, que está morando até em outro estado hoje, mas ela relatava sempre que ela tinha um grande sonho. Ela dizia que o sonho dela, e ela até dizia que rezava para isso, né? Era ganhar na loteria. Ganhar vários milhões. E ela sempre dizia a mesma coisa: na hora que eu ganhar esses milhões, eu vou construir um orfanato aqui em Taquara para 200 crianças. A gente nunca conseguia dizer para ela que não tem 200 crianças aqui em Taquara precisando de orfanato. Mas quando a gente dizia isso, ela não acreditava e a gente dizia assim: então vamos fazer uma coisa. Que tal, sábado de tarde, no tempo que existia a creche aqui, o Apromim, né? Que tal, em vez de esperar ganhar na loteria e fazer um orfanato para 200, ir aos sábados de tarde lá durante meia hora contar uma história para as crianças? Ah, pois é, né? Mas sabe como é que é, né? Eu tenho meu marido, tenho meus filhos, eu tenho isso, tenho aquilo. E não fazia. E a pessoa ficava sempre pensando, então, numa grande solução para um grande problema que ela nem sabia se existia, mas criou aquilo ali. E não conseguia mudar a própria vida fazendo uma coisa pequenininha. Eu não estou afirmando que essas coisas pequenas sejam fáceis de fazer. Eu próprio, evidentemente, eu tenho consciência que eu deixo de fazer milhares dessas coisas pequenas. Mas, se nós pensarmos nos nossos próprios desejos de felicidade, não há como escapar disso. Nós temos que encontrar pelo menos uma linha de conduta adequada, certa, nesse sentido, fazendo ao outro da mesma forma que gostaria que nos fizesse, em qualquer etapa da vida. E quando a gente começar a acostumar a fazer isso, isso vai virar algo natural. A gente não precisa pensar mais. Será sistemático. E aí nós estaremos avançando aceleradamente no caminho dessa felicidade. Isto não é conversa fiada. Absolutamente não é. Isso é a promessa de Jesus. É o que ele disse lá no Evangelho. Ele disse isso. Que Deus existe, que nós somos todos criaturas de Deus e que a felicidade é o nosso destino. Só que aí os espíritos superiores nos esclarecem. Essa felicidade não vai ser um presente absoluto. Nós temos que fazer um esforço para ensinar para o nosso próximo o que é felicidade e como se pratica a mudança de vida para chegar nessa felicidade. O caminho está dito aí. Fazer aos outros da maneira que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós. E aqui eu encerro. Não sei se
consegui fazer o que eu me propus no início, que era, e vejo que eu comecei dizendo que eu tinha uma dúvida, se eu estava dividindo uma preocupação, uma angústia. Seja lá como for, se isso ajudar a cada um de nós, e especialmente a mim, a pensar nesse assunto, por mais alguns minutos, além depois que a gente sair daqui, o mundo está salvo. Muito obrigado, fiquemos com a paz de Jesus.